Só que eu quero fazer uma revelação muito profunda que eu não vi nenhum pastor, nenhum padre ter coragem de dizer isso e de afirmar em alto e bom som. Que quem crucificou Jesus não foi os demônios, não foi os ímpios, ou não foram os ímpios, não foram os gentios. Que crucificaram Jesus foram os seus irmãos, foram os seus patrícios. Quem crucificou Jesus especificamente foi a religião que matou o Filho de Deus. A religião em nome de Deus matou o Filho de Deus. Porque ele era totalmente contra aos ditames da religião. Por exemplo, quando você olha alguém caído na rua, passando fome, desprezado, abandonado, escravizado por drogas ou por necessidades pessoais diversas, você olha para uma instituição religiosa com seus belos aparatos de sons modernos, com os seus suntuosos templos, com pastores, bispos e padres com salários de 10, 20, 30, 100 mil reais, 200 mil reais, andando de carro novo. E eu não sou contra o cara ter uma qualidade de vida legal. Mas o espírito do Evangelho não está para proporcionar riqueza aos gurus da religião e abastecê-los de luxúria, de lascívia, de posses materiais. Todo o dinheiro arrecadado em nome da fé e em nome da unção deve ser dirigidos a obras, a necessidades sociais. Por quê? Porque o caráter do dízimo está escrito que é para os estrangeiros, as viúvas, os necessitados. Então, os caras fazem disso meio de vida, sequestram a mensagem do Evangelho, criam um discurso intolerante de que se você não se submeter àquele clã, àquela etnia, àquela tribo religiosa, você não é de Deus, é do demônio. A sua família passa a lhe odiar e todo mundo começa a não gostar de você. Por quê? Porque você começa a construir um discurso de coalizão e de realidade. Dificilmente essas religiões elas vão conseguir se portar diante da realidade. Se pegar a realidade e colocar diante das religiões, as religiões fracassaram mais uma vez. E elas sacrificam todo o santo dia o Filho de Deus. De modo que um homem que mora na rua, a igreja está ali fechada. A igreja está fechada, a igreja não tem quartos para receber essas pessoas. A igreja está preocupada em manter 8 mil, 10 mil de aluguéis, de templos luxuosos. E Paulo disse que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Vós sois o templo de Deus e a morada do Espírito Santo. Então, diante dessas verdades, nós passamos a entender quais foram os motivos que evidenciaram a crucificação do Filho de Deus. Por que a religião matou o Filho de Deus? Por conta desse e de demais outros motivos. Na perspectiva de Mateus 27, que está escrito, e mataram o Filho de Deus. Na perspectiva eterna, o Cordeiro havia sido imolado desde a fundação do mundo, e era a condição sine qua non para a nossa salvação, o sacrifício vicário de um Cordeiro sem mancha. Mas porque, para o desenrolar da história, Deus, sendo sabedor, sabia que a própria religião mataria o Filho dele. E ele encarnou no seu Filho, então a religião matou Deus. Deus está morto. Para a religião, porque todo dia ela nega a existência de Deus. Amém?